alegria enorme e ficou mais contente ainda quando viu que nós acabamos de iniciar a obra da grande estrada Serra-Mar, que será a ligação direta entre Friburgo, por Muri, até Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, portanto, com toda a região dos lagos. No que diz respeito à administração pública, eu gostaria de salientar ao povo da minha terra que, quando assumi o governo, encontrei um plano de enquadramento e que tive que enfrentar as maiores dificuldades para implantá-lo. É o que venho fazendo no correr desses 3 anos e meio. E agora consegui, num esforço supremo, aquilo que era o desejo de todo o funcionalismo do Estado, e foi antecipar o enquadramento definitivo para o dia 1º de novembro próximo. No dia 1º de novembro próximo, já estará em vigor o enquadramento definitivo para todo o funcionalismo do Estado do Rio. Era a grande aspiração. Ao lado desta aspiração, havia uma outra, justíssima também, que nós conseguimos satisfazer, que era a paridade dos inativos com o pessoal em atividade. Conseguimos, a partir do dia 1º de março, quando houver o reajustamento do funcionalismo do Estado, estarão equiparados os funcionários em inatividade. Portanto, era um velho sonho dos aposentados, desses que deram tudo de sua vida em prol do Estado e que estavam defasados na sua remuneração. Foi uma alegria para o governo do Estado poder cumprir uma promessa que fez logo no início de sua administração. Uma coisa também eu queria salientar é que, com todas as dificuldades que o governo do Estado teve pela frente, nunca atrasou um só dia o pagamento de seus servidores. Nós elaboramos um calendário de pagamento para o funcionalismo e esse calendário vem sendo religiosamente cumprido desde o 1º dia do meu governo até hoje e posso afirmar que continuarei assim até o último dia de meu governo. O que diz respeito à educação, que é o que interessa muito a todas as famílias desse Estado, todo mundo pensa em seus filhos, em seus netos, é o pensamento constante do governador. Essas são as gerações que vão construir o Brasil novo, serão responsáveis pela nossa pátria no dia de amanhã. Nós dedicamos mais do que qualquer outro estado do Brasil ao setor educação e cultura. Nós dedicamos 31% do orçamento do Estado a esse setor educacional e cultural. Nós encontramos 104 salas de aula no 2º grau e passamos para 208 escolas do 2º grau. 208 escolas, quer dizer, nós duplicamos, nós aumentamos em 100% o 2º grau no estado do Rio de Janeiro. Nós temos neste estado cerca de 2 milhões de alunos. Com eles trabalham 130 mil professoras no Rio de Janeiro e nos 63 outros municípios do estado do Rio de Janeiro. Nós servimos por dia, atentem bem os meus concidadãos para esse detalhe, por dia, 2 milhões de merendas escolares em todo o território fluminense. Porque nós chegamos à conclusão de que 80% das crianças neste estado precisam da merenda escolar.
Quando nós instituímos a merenda escolar no outro governo, quando eu era governador da Guanabara, nós fizemos a experiência. Instituímos a merenda escolar nas férias e 80% das crianças compareceram atrás da merenda escolar para se alimentar do que lhes era servido nesta única refeição. Na conclusão, nos convencemos de que apenas 20% não necessitavam da merenda escolar, mas 80% precisavam dela. Esta é a razão porque nós mantivemos nesse governo a merenda escolar cada vez mais aprimorada e nos leva a servir diariamente, como eu já disse, 2 milhões de refeições em todo o estado. Tive que resolver um problema terrível, e foi quando eu chegava muitas vezes numa escola, encontrava a diretora da escola ou a professora, a diretora da escola, a professora, fazendo a comida, no fogão fazendo a comida, preparando a comida. Por que, minha senhora? Perguntei a algumas delas que encontrava. Porque não temos quem o faça, não há uma cozinheira, não há, temos aqui apenas as chamadas merendeiras que trabalham no regime de trabalho escravo, em troca de um prato de comida ou de uma pequena gratificação que nós damos. E esse problema vem prosseguindo há anos e anos. Milhares delas, assim. Consegui contratar todas as merendeiras do estado. Não há mais trabalho escravo nas escolas do Rio. E quando eu chego em todos os municípios, não são apenas as diretoras e as professoras das escolas que vêm me agradecer, são os pais dos alunos que sentiam a necessidade de ter alguém que preparasse, como funcionário do Estado, a merenda escolar. Como já salientei, a única refeição da maioria das crianças. Eu gostaria de salientar ainda que a professora ganhava e ainda ganha o insuficiente. A professora no estado do Rio não é bem paga, é mal paga ainda, mas é um pouco melhor remunerada agora do que quando eu entrei no governo do estado. Quando eu assumi o governo, em 15 de março de 1979, eu encontrei naquela época eram 115 mil professoras em greve e 2 milhões de alunos em casa. Portanto, desses 2 milhões, pode ser que 80% sem comer. Fui dialogar com as professoras e vi logo que tinha que ficar do lado delas. Por quê? Porque fui encontrar professores que ganhavam 3.100 cruzeiros. Fiquei do lado delas, conversar com elas, fui resolver o problema, resolvemos. Os professores voltaram às aulas. A reivindicação era justa. Claro que ainda não se paga no estado do Rio que uma professora deveria ganhar. Eu sou daqueles que sustentam que o salário de professora é sempre pequeno. O trabalho de uma professora não tem preço. Ela é que completa a educação de nossos filhos, de nossos netos. Ela é que forma o caráter, juntamente com os pais, das gerações futuras do Brasil. Este trabalho que uma professora realiza, ou no grande centro, ou na escola longínqua, que nós vamos encontrar perdidas aí nos sertões, não tem preço. Mas eu posso afirmar que hoje já se deu mais dignidade à professora no estado do Rio, com a remuneração que ela tem. E se abrirem as gavetas da minha mesa de trabalho, encontrarão centenas de cartas de professoras, vindas de municípios de outros estados, perguntando: governador, eu poderia me transferir para o estado do Rio de Janeiro? Eu ganho tanto aqui. Claro que eu respondo que não é possível legalmente essa transferência, mas isso serve para nos mostrar que o estado do Rio já é ponto de referência, já é desejado por muitas mestras desse Brasil imenso que gostariam de vir trabalhar aqui, tal o salário que percebem nos seus respectivos estados. Gostaria também de dizer que muito ligado ao problema da educação está o da saúde. Quando eu
entrei no governo do Estado, quando eu assumi o governo, em 15 de março de 1979, encontrei centenas de distritos, em muitos municípios, sem um médico. Coloquei, então, no meu programa que não viria de sair do governo sem que houvesse um subposto de saúde, pelo menos, em cada distrito dos municípios do Estado. E posso comunicar que, nesse momento, só faltam 28 distritos a possuírem seus subpostos de saúde. É impossível que não haja um médico num distrito. E esse médico vai chegar lá através do subposto, com a enfermeira, com os aparelhos necessários aos socorros do povo, ao auxílio à população, ao trabalhador rural, ao trabalhador da cidade, ao trabalhador industrial. Isso já conseguimos. E outra grande alegria desse governo, que vai também na minha prestação de contas, que eu estou fazendo nesse instante, é que o Estado do Rio bateu todos os recordes na campanha de vacinação antipólio. Nós atingimos, além do previsto, uma cota de vacinação além da que era esperada. Fomos além dos 100%. E, como consequência disso, eu posso anunciar ainda nesta minha prestação de contas que atingimos o zero em matéria de paralisia infantil no Estado. Não houve um registro de caso, o registro de um só caso de paralisia infantil no Estado em 1981. Na área da saúde, uma das outras grandes alegrias do governo do Estado é poder anunciar a inauguração do Hospital Albert Schweitzer dentro de poucos dias. É um hospital dos mais modernos que há no Brasil, com todos os serviços necessários a uma grande instituição hospitalar, com o que há de mais moderno. Fica na localidade de Padre Miguel, mas vai dar apoio a toda a Baixada Fluminense, porque os hospitais que atualmente lhe dão apoio, como o Carlos Chagas, o Getúlio Vargas, são hospitais já saturados, onde nós temos muitas vezes que colocar enfermos provisoriamente em departamentos do hospital não destinados ao tratamento e assistência médica. Mas graças à dedicação dos médicos, das enfermeiras, das atendentes, nós temos conseguido dar atendimento a todos eles. O Hospital Alberto Schweitzer estava sendo construído há 15 anos. Quando eu exerci o governo pela primeira vez na Guanabara, eu dei um grande impulso às obras deste hospital. Quando voltei ao governo, encontrei-as paralisadas. Retomei a ação e consegui agora completar a construção do Hospital Alberto Schweitzer. Ele vai ser entregue ao povo dentro de poucos dias. E não é apenas ao povo do município da capital, é ao povo de toda a Baixada Fluminense. É uma grande notícia que eu sei que vai alegrar a todos os lares do Grande Rio, a 9,5 milhões de pessoas que aqui residem. No que diz respeito à agricultura e ao abastecimento, eu não poderia deixar de salientar a grande atuação do Banco do Estado do Rio de Janeiro. O Banerj incrementou o crédito rural, levou o crédito rural até o pequeno produtor, não apenas com as suas subagências, os seus postos, mas até com agências volantes, em trailers que percorrem as estradas, indo aos sítios, a casa do sitiante, do pequeno produtor. E eu posso afirmar hoje, com muita satisfação, que nós já temos, em matéria, por exemplo, de hortigranjeiros, já nos
abastecemos com a nossa produção em 60% em 81. E esperamos que em 82 esse percentual atinja os 80%. Nós afirmamos também com alegria, com orgulho, que em matéria de produtividade leiteira, a nossa é a maior do Brasil. E provamos com dados oficiais. Se nós formos ver a origem dos produtos na Ceasa do Rio de Janeiro, nós veremos coisas interessantíssimas, um percentual extraordinário de coisas produzidas já nos campos do estado do Rio de Janeiro. Mas eu não poderia deixar de falar também numa coisa que tem sido ventilada, que são os tratores, o que o Banerj tem financiado para a compra de tratores. Nós temos 10 mil tratores em atividade nos nossos campos. 10 mil tratores. Muita compra de trator foi feita através do crédito rural propiciado pelo Banerj. A Casa Popular, outra grande aspiração de todos os fluminenses, é ter a sua casa. A SEAB desempenhou um papel extraordinário nesses 3 anos e meio de governo. Conseguiu construir 26 casas, uma média de 26 casas por dia. Isso significa mais de uma casa por hora, uma casa e fração por hora. Ali está, na Avenida Brasil, como uma das suas mais belas realizações, o conjunto habitacional Esperança. Quem passa pela Avenida Brasil, lá vê com as suas janelas verdes, sinal de esperança, sinal de alegria para aquelas famílias antigamente em estado miserável. Salientar também que a SEAB não cuidou só do município da capital, cuidou do interior. Muitos conjuntos foram construídos no interior do estado. Muitos eu inaugurei e ainda vou inaugurar nos próximos dias e até o fim do meu governo. E, finalmente, eu queria dizer-lhes que quando eu saí do governo da Guanabara, em 1975, em março, eu já tinha realizado uma grande parte do meu sonho, que foi o metrô do Rio de Janeiro. Eu realmente iniciei a obra do metrô do Rio de Janeiro. Foi graças a uma atividade permanente do governo do estado da Guanabara que nós conseguimos fazer um plano financeiro para a realização do metrô. Partimos do princípio de que o Rio seria inviável se não tivesse o seu metrô. Seria inviável. E assim, considerando, nós iniciamos a construção do metrô. Quando eu saí em 1975, em 15 de março, eu deixei o metrô, em grande parte, já